Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos Gênesis capítulo 35, usando a tradução Almeida Revista e atualizada, tá? A ideia é a gente pescar aqui os momentos mais cruciais, transformadores mesmo, na jornada de Jacó, sabe? Como está contado nesse trecho. A gente vai passar pelo retorno dele a Betel, aquela purificação da casa dele, a renovação da aliança com Deus, que inclui uma mudança de nome bem significativa, né? E também uns eventos familiares fortes, tipo nascimentos, mortes, enfim, bastante coisa. Vamos lá desempacotar isso. Bom, o ponto de partida é Deus falando para Jacó, volta para Betel, constrói um altar lá. Aí o Jacó, né, ele reúne a família, o pessoal todo, e diz, olha, joguem fora esses deuses estranhos aí, se purifiquem, é sério, e troquem as vestes. E não era pouca coisa não. Ídolos, até brincos de orelha, foram parar debaixo de um carvalho lá perto de Siquém. Um gesto bem radical, né? Nossa, com certeza. E tem toda uma simbologia aí, né? Betel, que significa casa de Deus, já era um lugar assim muito especial para Jacó de uma revelação anterior. Então essa purificação que ele exige não é só tipo física, de tirar a sujeira, é profundamente espiritual, sabe? É como se ele estivesse dizendo: chega, sabe? Rompendo com o passado, com qualquer outra influência, para um compromisso total, exclusivo com o Deus que o protegeu. Ele está zerando tudo antes de voltar para aquele lugar sagrado. Entendi, faz todo sentido. E aí, chegando em Betel, ele constrói o tal altar. E Deus aparece para ele de novo, abençoa o Jacó, confirma as promessas, aquela coisa. Muitos descendentes, que ele seria pai de uma nação, de muitas nações, reis na linhagem, e a terra, né? A terra prometida a Abraão, a Isaac, confirmada para ele e para a descendência dele. E o ponto alto, acho, é quando Deus fala, olha, seu nome não vai ser mais Jacó, a partir de agora é Israel. Exato. E o Jacó até ergue uma coluna de pedra para marcar esse momento, que significa exatamente essa mudança de nome. É só um nome novo? Ah, não, é muito mais. É um verdadeiro divisor de águas na história dele e do povo. Mudar de Jacó para Israel não é só cosmético, sabe? É uma identidade nova que ele está recebendo. Um destino coletivo. Israel passa a ser o nome do ancestral da nação que vai surgir dali. E a confirmação da promessa da terra reforça isso, né? Mostra a continuidade do plano de Deus, passando por Abraão, Isaque e agora se consolidando nele, em Israel, como o pai dessa nação. É muito forte. Nossa, realmente. Mas o capítulo não fica só nisso, né? Tem um lado bem pesado também. Sim. Primeiro tem a morte de Débora. Ela foi ama da Rebeca, mãe do Jacó, uma figura importante ali na família. Ela é sepultada lá mesmo, em Betel. Uhum. Depois, já na estrada perto de Efrata, que é Belém, a Raquel, a esposa amada de Jacó, entra em trabalho de parto. E, nossa, complica. Ai. É um parto muito difícil e ela acaba morrendo. Morre ali, dando à luz o segundo filho dela com Jacó. E na agonia, ela chama o menino de Benoni, que é tipo, filho da minha dor. Nossa, que triste. Muito. Mas o Jacó, ele muda o nome para Benjamim, que significa filho da mão direita. Tentando, talvez, ressignificar, não sei. Ele marca o túmulo dela com uma coluna também. É um contraste muito forte, né, entre a vida nova que chega, a promessa divina e a morte e a dor humana tão real. A perda de figuras como a Débora e principalmente a Raquel, a esposa amada, é um golpe duro. E essa mudança de nome de Benoni para Benjamim pode ser isso mesmo, uma tentativa do Jacó de, sei lá, não fixar o filho só na dor da perda, mas talvez olhar para uma força, um favor futuro, né? Mão direita pode indicar isso. Pode ser. E a coisa não para por aí. Logo depois, o texto registra a transgressão de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Ele vai e se deita com Bila, que era a concubina do pai dele. O texto é curto e grosso, e Israel ficou sabendo. Pesado? Muito pesado. Isso expõe as tensões dentro da família, né? O luto ainda presente, a pressão pela continuidade da linhagem e aí um conflito interno dessa magnitude. O ato do Ruben afronta direta a autoridade do pai e vai ter consequências sérias para ele mais tarde na questão da primogenitura. Mostra que mesmo em meio à aliança divina, os dramas humanos continuam ali, fervilhando. Pois é.
O capítulo, então, ele meio que fecha essa parte listando os 12 filhos de Israel, os filhos nascidos da Lia, da Raquel e também da Bila e da Zilpa, as servas delas. Exato. Essa lista consolida a base, né, a estrutura das futuras 12 tribos de Israel. É como se dissesse, aqui estão os fundadores. E aí, finalmente, Jacó chega a Manré, onde o pai dele, Isaac, estava. E Isaac morre, bem velhinho, com 180 anos. Uma vida longa. E quem os sepulta são os 2 filhos, Esaú e Jacó, juntos. Esse é outro ponto interessante. A morte de Isaac encerra essa era dos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E o fato de Esaú e Jacó, que tiveram aquela rivalidade toda, estarem juntos ali para sepultar o pai, sugere um momento de talvez reconciliação, de união familiar no fechamento desse ciclo importante, antes da história seguir para a próxima geração, para os filhos de Jacó. Então, resumido, Gênesis 35 é tipo um capítulo de transição e afirmação para Jacó, né? Ele limpando a casa espiritualmente, recebendo a confirmação de Deus do seu novo papel como Israel, mas ao mesmo tempo lidando com perdas muito dolorosas, ganhos agridoces como o nascimento de Benjamim e, por fim, se reencontrando com o pai antes da morte dele. É a consolidação da identidade desse patriarca, né? Com as bênçãos e as dores, tudo junto. Exatamente isso. É a solidificação de Jacó como Israel, o pai da nação prometida, com todas as complexidades que isso envolve. E fica talvez uma reflexão para a gente, né? Como essa interação toda entre a orientação clara de Deus, volta para Betel, muda o nome, a promessa renovada, e esses eventos humanos tão intensos, a purificação exigida, os nascimentos, as mortes trágicas, as transgressões familiares, como tudo isso que está narrado aqui estabelece as bases não só para a história futura de Israel, mas também para a gente entender a dinâmica da relação desse povo, da sua liderança com a divindade ao longo de toda a sua história. É um ponto de partida muito rico, eu acho, para entender a narrativa que vem depois.